Carlos Redel, eu tenho 32 anos, sou jornalista formado pela Uniriter, sou radialista e atualmente eu trabalho na área de cultura e lazer do jornal Zero Hora e também na Rádio Gaúcha. E estamos aí no mundo do jornalismo cultural, tentando fazer jornalismo nesse momento que a cultura não, né, ainda busca espaço e a gente está aí tentando ajudar. E na tua opinião, como que o jornalismo cultural contribui para a disseminação da cultura pop? A cultura pop, né, o que é mais popular hoje em dia, é o que tem mais espaço assim, né, no jornalismo. É o que movimenta, é o que dá audiência. As pessoas gostam de saber o que está acontecendo com seus artistas preferidos, o que está bombando, os blockbusters, as bandas, as grandes bandas, enfim, então, os grandes artistas. Então, é mais fácil, né, o jornalismo, o pop, né, a cultura pop ganhar espaço no jornalismo cultural, porque é o que dá mais audiência, né? Então, eu acredito que o jornalismo cultural, hoje em dia, ele precisa muito da cultura pop, disso que mais bomba, né, no nosso, que é o mais mainstream, assim, é o que tem mais espaço hoje em dia. Então, acredito então, o que acontece? O jornalismo cultural hoje, ele depende muito da cultura pop, do que está mais em alta, para conseguir se manter e conseguir dar espaço, por exemplo, para, né, novas bandas que estão começando, para filmes menores, para uma peça de teatro que muitas vezes não tem uma divulgação, não tem grana para investir como um filme de Hollywood, por exemplo, né, em marketing. Então é isso, é um equilíbrio entre as duas coisas. A audiência vem da cultura pop e aí ajuda a pagar as contas para poder divulgar as coisas que são não tão hypadas assim. Sim. E tu costuma criticar filmes ou não? Sim, sim. Também, eu sou, na minha apresentação, eu esqueci de dizer que eu também sou membro da Associação de Críticos de Cinema, críticas de filmes também para Zero Hora, e antes disso eu tinha um site de cinema voltado para crítica também, notícias, então, sim. Sim, eu tô perguntando porque a minha próxima pergunta é essa, né? O que tu considera essencial para uma crítica cinematográfica, ela ter qualidade, né? Ela ser boa? Porque tem as críticas técnicas, né? Mais técnicas e as críticas de cunho mais emocional. Que tipo de crítica, assim, tu costuma fazer? Qual é o teu jeito, né, de fazer uma crítica para um filme? Então, uma crítica de qualidade, para mim, é uma crítica que converse com o teu leitor, né? A gente tem muito, hoje em dia, né, a gente vê muitas críticas de cinema que parece que são feitas de crítico de cinema para crítico de cinema. Então, com uma linguagem muito rebuscada, né? Com os caras usando muitos termos, assim, que são de difícil compreensão para o público, né? E aí isso eu acho que afasta um pouco o leitor. Parece que basicamente tu tá fazendo uma crítica tá fazendo uma resenha ali para agradar outros críticos, para as pessoas que vão ler assim, bah, mas olha só como ele sabe, olha só. Então eu acho que isso afasta um pouco o teu leitor, o leitor médio, assim, que quer ler um texto para descobrir se o filme é bom ou não, muitas vezes, né? Então eu acho que tu tem que ter um embasamento teórico, tu tem que ter estudado, tu tem que saber avaliar um filme por suas qualidades, né? Pelo que ele apresenta na tela, mas também é importante tu usar o emocional também para falar, olha, esse filme mexeu comigo dessa forma e o porquê que mexeu comigo dessa forma é importante de tu colocar, né? Então, às vezes tu encheu um texto com dados ou com termos rebuscados que as pessoas não vão saber do que se trata. Parece, enche os olhos assim, nossa, olha como é intelectual esse crítico, mas ao mesmo tempo eu acho que
que afasta o leitor muitas vezes fica, sabe? Por isso que tem muitas vezes que o leitor vai lá e em alguns sites, em alguns jornais, vai lá e olha a nota do filme e abandona o texto, sabe? Porque não conseguiu se identificar, não conseguiu entender muitas vezes o que o crítico quer fazer, e isso eu acho que afasta um pouco. Mas então é isso, mesclar ali o técnico, mas também com o emocional, mas usando uma linguagem de fácil acesso, né, que as pessoas consigam entender se tu gostou ou não do filme, não ler 18 parágrafos e chegar no final, tá, mas afinal, se a pessoa gostou ou não do filme, esse filme tem qualidades ou não, sabe? Então, acho que é por aí. Sim. E na tua opinião, como que a montagem pode afetar o ritmo e a estrutura na narrativa de um filme? Então, a montagem é o ponto essencial de um filme, né? Muitas vezes um filme ele pode ser destruído na montagem, como ele pode ganhar uma nova vida na montagem também, né? Isso já tem vários exemplos. Um exemplo que é muito interessante é do Tropa de Elite, né? O 1, que é lá de 2007, que na montagem do filme, a montagem que foi feita pelo Daniel Rezende, que depois, né, dirigiu aí Bingo, Turma da Mônica, Laços, também é o cara que montou Cidade de Deus. Então, o Daniel Rezende, eles decidiram que iam mudar o protagonista do filme, né, do Tropa de Elite, na montagem, porque não funcionou. O protagonista era para ser o André Ramiro, não funcionou, e aí eles remontaram todo o filme com as cenas que já existiam e botaram uma narração do Wagner Moura ali, e ele virou protagonista. O Capitão Nascimento, ali, o Wagner Moura, virou protagonista do filme. Então, a montagem pode destruir ou recriar totalmente o filme. Exato, né? Então, eu acho que é essencial, assim, para uma boa montagem ajuda a transformar um filme completamente. E dito o ritmo também, né? Dependendo do montador que faz o trabalho, ele tem que estar alinhado com a ideia do diretor, claro, né? Tem que estar com o roteiro na ponta da língua, ele tem que saber exatamente o que o roteiro está oferecendo, mas um bom trabalho de montagem, ele é essencial. A gente viu recentemente também um trabalho de montagem fantástico, até tem o cartazinho aqui do Top Gun Maverick também, que eu acho que o pessoal tinha 700 horas de bruto, assim, do Top Gun Maverick para montar, e o cara, eu esqueci o nome do montador agora do Top Gun, e ele conseguiu criar um ritmo para o filme que te deixa envolvido o tempo inteiro com uma montagem ágil, mas também conseguindo dar os respiros no momento que precisa, mas nas cenas de ação ele vai lá e acelera, e ele intercala várias cenas diferentes, de vários ângulos diferentes, para te dar, principalmente no Top Gun, por exemplo, que tu precisa sentir, né, que eles estão em alta velocidade, que eles estão correndo risco, que eles estão em um avião. Então a montagem consegue acelerar aquilo ali. E também é muito interessante no Top Gun Maverick, por exemplo, que os caras eles realmente gravaram dentro de jatos, né? Só que eles estão na carona do jato. E aí o filme, né, faz o truque de câmera para parecer que os caras estão pilotando. E isso é interessante, que daí na montagem ele te dá essa agilidade, ele te dá essa fluidez, assim, que realmente tu sente que os caras, além de estar naquele risco, porque eles realmente estavam no jato, mas o filme também consegue mostrar isso de uma forma que te convença e te tira o fôlego. Então, a montagem de um filme não sei dar porcentagem, mas sei lá, essencial, assim. Sim, com certeza. E, na tua opinião, qual é o elemento cinematográfico, como, por exemplo, roteiro, edição, fotografia, que tu considera mais crucial para um filme ser bom, né? Para ele fazer sucesso? Essa aí é um filme, acho que é a mistura de tudo, né? Tem roteiros ruins que uma direção boa salva, tem roteiros bons que uma direção ruim estraga. Então, acho que tudo tem que fluir junto, assim, né? A gente sempre... os prêmios do Oscar, por exemplo, né? Que é a premiação televisionada aí mais famosa do mundo. Os prêmios principais da noite, eles são o melhor filme, né?
daí tem melhor ator, melhor atriz e melhor direção. Esses são os 4 principais prêmios à noite. Realmente, é o que fica mais em evidência, assim, né? Direção e atuação. Mas, cara, às vezes tem um filme que é muito bom, tem um roteiro ótimo, tem uma direção boa, e a direção de fotografia vai lá e deixa o filme muito escuro, que, né, que te dá uma dificuldade de interpretar o que está acontecendo na tela. Claro, às vezes é intencional, mas às vezes também é por falta de um trabalho, né, que combine com aquele filme ali. Então, acho que é uma mistura de tudo, assim, claro que o que fica mais em evidência é o trabalho da direção, um bom diretor é o que comanda todo o projeto, né, que é o cara que dita as regras ali. Então, acho que um bom diretor é o ponto crucial, assim, mas ter um bom roteiro também não adianta tu ter um ótimo diretor trabalhando e ter um roteiro que seja ruim. Então, acho que é uma mistura de tudo, mas eu acho que a gente começando por um diretor que sabe o que está fazendo, um bom comandante ali, eu acho que o resto vai indo, assim, né? Porque às vezes um bom diretor também consegue tirar boas atuações de artistas, que isso é importante, e às vezes consegue salvar um roteiro que não é grande coisa, dando a visão dele ali, transformando, mudando coisas. Então, acho que começando por direção, mas acho que é tudo uma mistura, né? E às vezes tem um filme que é muito bom, e aí um filme que depende muito de efeitos especiais. Aí o cara, o filme que tem uma direção boa, tem um roteiro bom, aí tu vai lá e os efeitos especiais quebram toda a verossimilhança ali, daí o filme perde até a questão dos efeitos especiais que são importantes para contar aquela história, se não estão ornando junto ali, ele atrapalha, assim, sabe? Então, precisa tudo tá bem azeitado para funcionar. Sim. E até que ponto tu acha que o roteiro e a direção influenciam na performance de um ator? É essencial, né? É essencial tu ter um bom roteiro, que às vezes tu pega um ator que cheio dos seus maneirismos ali, cheio das... O cara que... Por exemplo, a gente tem o Leonardo DiCaprio em Assassinos da Lua das Flores, né? Que é o último filme ali que saiu do Scorsese, que ele trabalhou com o Robert De Niro. O Leonardo DiCaprio ele improvisa muito, né? E aí isso deu algumas rusgas no set, porque o Robert De Niro queria seguir o roteiro e o Leonardo DiCaprio queria improvisar. E aí os dois atores já estão juntos, um improvisando e outro seguindo o roteiro, não dá certo. Então, o filme tinha um bom roteiro, mas tinha um ator que estava querendo improvisar no set e outro que queria seguir o roteiro. Aí precisa a direção entrar e dizer, olha, cara, a gente precisa ou seguir, ou vocês improvisem ou vocês seguem o roteiro. Então, ter um roteiro bom é essencial, porque daí um roteiro que emociona, um roteiro que o ator consegue criar uma identificação com aquilo ali, eu acho que é muito importante, até para ele conseguir entrar no papel, detalhar a história, ter um background para aquele personagem que ele vai interpretar, eu acho que é essencial para o ator conseguir né, entregar uma performance interessante, mas também precisa de uma direção que consiga botar ele nos eixos muitas vezes, que nem o DiCaprio ali, que estava improvisando no set de Assassinos da Lua das Flores, mas eu acho que um bom roteiro é muito importante para isso, para conseguir colocar o personagem, o ator dentro daquele personagem e criar uma identificação com ele. E um bom diretor precisa botar esse cara nos trilhos e dizer, olha, cara, a gente vai seguir por aqui, daí se o cara tá mudando de rota, o cara não, tu volta para cá. Ou muitas vezes o diretor sentir que aquele improviso do cara tá trazendo uma riqueza maior para aquele personagem, para aquele filme, para aquela cena. E aí tudo isso, né? Tudo diretor tem que ter aquele feeling na hora da gravação e entender o que o ator pode entregar, ou se ele tá indo demais, se ele tá indo de menos. Então, acho que é por aí, assim, tudo converge, mas acho que começando por um bom roteiro que faça o ator ser fisgado pelaquela história, eu acho que que é um bom começo, assim. Certo, sim. E na tua opinião, qual a importância da trilha sonora para a construção de um filme? Trilha sonora para a construção de um filme. Cara, dentro disso que a gente vem falando, assim, né? Tudo vai uma grande engrenagem
que ajuda a te criar atmosfera e te ambientar e te colocar dentro do filme, fazer tu sentir que tá dentro daquele filme. Sim. Então, a trilha sonora, muitas vezes, é interessante que às vezes a trilha sonora passa a gente não percebe, né? A gente não, muitas vezes não se percebe que a trilha sonora tá ali. E ao mesmo tempo tu tá vendo um filme, tu tá com uma tensão enorme, né? Por que eu tô tão nervoso assistindo esse filme? Aí tu vai ver qual elemento que tá fazendo eu ficar tão nervoso. Claro, é a atuação, é a criação, é a história, é o roteiro, mas a trilha sonora de fundo, que tu nem percebe muitas vezes o que tá acontecendo, a música vai te deixando tenso, a música vai te deixando nervoso, a música vai te emocionando. Então, acho que, pô, a trilha sonora, mesmo que muitas vezes as pessoas não percebam, tu sai do filme, o que tu achou da trilha sonora? Nem ouvi, nem percebi a trilha sonora, mas é que tu talvez, né, não tenha percebido ali, não tenha raciocinado que tinha uma trilha sonora rolando ali, mas a trilha sonora mexeu com os teus sentimentos. A trilha sonora fez com que tu entrasse naquela história, ou com uma trilha sonora, quando não é bem inserida no filme, te tira também da imersão do filme. Já aconteceu muitas vezes de estar assistindo um filme e aí uma trilha sonora que não combina com a cena. Aí quando tu percebe a trilha sonora que é porque ela te atrapalhou, assim, sabe? Então, às vezes ela ajuda até a construir uma narrativa para a cena, né? Total. A trilha sonora, às vezes tu tá vendo uma cena e fica totalmente em silêncio, não tem uma trilha sonora tocando, não, cara, aquilo ali ajuda a construir o que o diretor quer entregar. Então, o som, o silêncio, tudo faz parte da imersão que tu vai ter no filme e realmente ajuda a criar uma narrativa. Tem filmes que são totalmente né, baseados na trilha sonora, precisam daquilo ali para ajudar a contar a história. Então, é isso. Trilha sonora, às vezes a gente nem percebe que está lá, mas ela está lá e cumpre um papel essencial, assim, para fazer o filme dar a emoção que ele está querendo, assim. Sim. E tu acha que o conteúdo dos streamings está mudando a relação dos jovens com o cinema? Cara, essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque, né, o cinema, cara, a gente está vendo nos últimos pós-pandemia, né, como o cinema vem passando por mudanças, assim. Por quê? Porque na época da pandemia, e não só jovens, tá? Acho que é o público geral, assim, do cinema. Porque que está mudando a relação? Porque na pandemia a gente, né, entendeu que os filmes chegariam na tua TV, em casa, sabe? Às vezes... Sim. Porque antigamente, tá? Nem deve ser da tua época, mas antigamente um filme ia para o cinema e ele passava 3 meses ou mais, né? Depois que ele saía do cinema, ele passava 3 meses ou mais esperando para chegar no home video, para chegar em locadoras, né? As extintas locadoras que a gente não tem mais hoje em dia. E aí as pessoas esperavam 3 meses depois que comecei o cinema. Se o filme ficasse 3 meses no cinema, era 3 meses no cinema, mais 3 meses de espera, para daí ele chegar no home video. Então eram 6 meses esperando esse filme. Se tu não fosse no cinema, eram 6 meses esperando para ver esse filme no DVD. E se tu for esperar para ver na TV aberta, né? Eram 3 anos para te ver esse filme na TV aberta. E aí, na pandemia, veio o fenômeno que ou o filme saía direto para o streaming, ou ele saía ao mesmo tempo que no cinema. O Max fez isso, a HBO Max fez isso em alguns momentos, com alguns títulos. A Netflix já lançava direto no streaming, a HBO Max fez alguns lançamentos, né, cinema e streaming ao mesmo tempo. Ou então eram 45 dias e já estava no streaming. E aí, é muito rápido, né, para chegar no streaming. E aí as pessoas foram poder... O cinema é um programa muito caro hoje em dia. Para ir no cinema no final de semana, que as pessoas que trabalham durante a semana eles não conseguem ir, para ir no cinema no final de semana, se tu vai tu e mais uma pessoa no cinema, comer uma pipoca, tomar um refri, R$100 ali morto, assim, para ver um filme. Então se tornou um programa caro. E se tu já paga o streaming, então por que eu vou, né? Em 45 dias o filme está aqui. Sim, então, e tu já tem várias opções também, né, de filmes por um determinado valor. Enfim, tu consegue assistir vários filmes, né? Sim. E aí também acho que nessa época de pandemia começou o que estava fazendo sucesso absurdo no cinema antes da pandemia. Filmes de super-herói, Marvel, Vingadores.
Eu acho que também durante a pandemia se deram conta que são filmes que são vários, tem muitas qualidades, eu gosto de vários, da maioria, na verdade, mas começou a fórmula cansar também, deu, pô, vou no cinema para pagar para ver um filme que é quase igual aos outros, né? Sim. Então, acho que isso mudou um pouco e também tem muita questão, daí agora focado na questão dos jovens, né? Que também não são só jovens, mas eu acho que em casa também tu tem uma liberdade maior de pausar, de mexer no celular, de responder um WhatsApp, isso aqui. E isso não deveria ocorrer no cinema, porém ocorre. E isso também, eu, por exemplo, eu adoro ir no cinema, é um dos meus programas favoritos. Porém, eu ando indo menos no cinema. Por quê? Porque, claro, porque tá caro, né? Um programa que tá caro, mas Sim. principalmente pela questão de eu, toda vez que vou no cinema, eu me incomodo com alguém. Por quê? Porque as pessoas estão mexendo no celular durante o filme, que é uma coisa que, né, não deveria estar ocorrendo. Isso me Sim. incomoda muito. Ou as pessoas que conversam durante o filme muito e atrapalham os outros. Então, parece que, ao mesmo tempo que o streaming vem ganhando espaço, as pessoas, só vou pagar para ver um filme se for realmente pela experiência cinematográfica. A gente teve ali no final de 2022, Avatar, O Caminho das Sim. Águas, não lembro. Avatar 2, que as pessoas, né, duvidavam, será que Avatar 2 vai conseguir fazer o sucesso que o primeiro fez? E fez um grande sucesso, uma das Uhum. maiores bilheterias da história. Por quê? Porque o Avatar ele carrega com ele a questão da experiência do cinema, a experiência de que eu não vou ter isso em casa. Então, eu acho que o streaming trouxe muito isso, que eu acho que agora os filmes que vão fazer muito sucesso no cinema, eles têm que trazer junto aquela questão de a experiência do cinema, a experiência cinematográfica, que é uma coisa que tu não vai conseguir replicar em casa. Então, ou o hype, né? Ou é o hype muito alto, como Barbie, por exemplo, que foi um fenômeno, um dos maiores fenômenos recentes aí da história do cinema, ou a questão essa experiência tu não vai conseguir replicar em casa, como na questão de Avatar. Então, acho que é por aí. Então, o streaming realmente mudou a relação com o cinema e cara, e a indústria, né, o mercado de Hollywood tá meio assim, ele não tá entendendo ainda para que lado ir, sabe? Porque estão ocorrendo fracassos de bilheteria que jamais ocorreriam em outros tempos. Então, e os filmes estão muito caros hoje em dia, né? Então, tu precisa, por exemplo, hoje em dia um filme para, sei lá, vamos dar um exemplo. Tá vindo agora Gladiador 2, tá? Que é uma continuação do filme lá de 2000 e que fez um sucesso bom, mas não é um grande sucesso, não é um filme que bateu bilhão, mas fez um bom sucesso. E aí esse filme para se pagar, tá? Ele custou uma média de uns 300 milhões de dólares. É um orçamento assim, absurdo. E aí para esse filme se pagar, ele tem que fazer a grana que ele fez que ele custou em dobro. Por quê? Porque o filme, quando ele vai para o cinema, ele metade fica com o exibidor, metade, né, e metade volta pro estúdio. Então, se o filme custou 300 milhões de dólares, ele tem que fazer 600 milhões de dólares para empatar as contas. Só que daí tu bota também o valor do marketing. O marketing às vezes custa 100, 200 milhões. Então, Sim, tu soma sim. tudo. É um filme que tem que bater quase bilhão, tá ligado? Então, as pessoas não, só vou dizer quando o filme vale muito a pena e a pessoa fica, né, prefere esperar o streaming muitas vezes, e tem um filme desse que custou 300 milhões de dólares, precisa fazer 1 bilhão, né? Ele precisa investir muito em marketing, enfim, é uma função, assim, então, acho que Hollywood está passando por um momento de repensar o que está fazendo, então, acho que por isso que eles estão tentando até investir em questão de nostálgica, né? Trazer coisas que já deram certo no passado para ver se conseguem replicar esse sucesso, porque investir em coisas novas, né? Essa que é a questão daí, investir em coisas novas é muito arriscado. Sim, Então, e existem várias pessoas que são assim, né? Eu, por exemplo, sou assim. Às vezes eu vou assistir na Netflix, eu vejo, tá, um filme que eu conheço e que eu tenho certeza de que é bom, ou um filme novo e eu ter a dúvida, será que esse filme é bom? Na total. dúvida, vamos optar pelo velho, É, assim. sim, sim. Então tem isso que é bem essa segurança, né? A pessoa, pô, eu vou no cinema.
eu vou investir R$100 num passeio, às vezes mais, né? Dependendo se tu vai com mais, tem uma família, vai com 4 pessoas, já dá mais do que isso, né? E aí para ver uma coisa que eu não sei se realmente vai me agradar, ou vou ver uma continuação de uma coisa que eu já gosto, enfim. Então tem muito isso. Então Hollywood está passando por uma crise criativa também, por estar apostando só em continuações, em reboots, em remakes. Por causa disso, porque os filmes estão custando muito caro para fazer, tem o streaming, né, no meio do caminho, e aí eles não querem perder dinheiro, né? Então preferem jogar no certo. Então, enfim. Sim. Até fugi do que tu perguntou, mas, mas é isso aí. E assim, na tua visão, como que a evolução tecnológica ou a tecnologia, né, também, ela tem influenciado na maneira de como os filmes são produzidos e criticados? A tecnologia, pois é. Cara, também é outro ponto importante. O momento, o principal ferramenta, né, a principal discussão atualmente é a questão da inteligência artificial. E isso está deixando muitos artistas com medo, né, por conta disso. Porque daqui a um pouco a gente não vai conseguir mais distinguir o que foi feito por pessoas, o que foi feito por uma máquina. Então, a inteligência artificial pode entrar fazendo roteiro, pode entrar fazendo animação, pode entrar fazendo efeitos especiais, enfim, uma série de coisas que podem ser criadas a partir da inteligência artificial. E aí, tem essa questão, tem alguns filmes que já estão usando essa ferramenta, estão passando por o pessoal critica, né? Pô, não dá, tu tem que dar trabalho para artista, cinema é arte, não é só tu botar, digitar um comando ali, não, o cinema é mais do que isso. Então, tem a questão da IA tá muito forte nisso e tá fazendo, por exemplo, agora, a Pixar e a DreamWorks, 2 estúdios de animação muito famosos, eles, né, fizeram uma demissão em massa aí entre seus animadores, seus profissionais, e ainda não falaram bem por quê. A reestruturação. Essa reestruturação a gente sabe que no final das contas vai ser, vamos usar a inteligência artificial para fazer filme, né? Vai acabar sendo isso, é um caminho que não tem muito o que fazer. Teve greve dos atores, greve dos roteiristas recentemente, os atores pediram, uma das questões era não usar a inteligência artificial para né, para colocar atores no set, enfim. A ideia era que tivesse atores de verdade. Sim, e aí os estúdios cederam, mas mais ou menos. Então, daqui a 2 anos, essa discussão vai entrar de novo. E a ferramenta vai estar mais forte até lá. Então, vai mudar a maneira de fazer filmes a partir de agora, sabe? Já está mudando, a gente já tem filmes com essa ferramenta. Sendo às vezes a gente não sabe, às vezes acaba vazando e as pessoas descobrem, mas também a tecnologia na maneira de fazer filmes. Já no início da década passada ali, teve um caso bem interessante que foi do Ian McKellen, que é o cara que faz o Gandalf no Senhor dos Anéis e faz o Hobbit. E aí ele foi fazer o Hobbit, ele foi reprisar o papel dele em Hobbit, e ele conta que ele chorou no set, porque ele estava parado na frente de uma tela verde, sem ninguém do lado dele, e ele tendo que atuar com nada, sabe? E aí, e tendo que imaginar só que ele estava numa floresta, que tinha pessoas à volta dele e tal. E ele disse que isso deixou ele triste, porque, né, foge da questão que ele tinha acostumado a fazer, com certeza. Fazer arte. Então, cara, tu imagina, né, esses filmes de super-herói que a gente vê hoje em dia, que é tudo tela verde, tudo chroma key. Daí os caras vão lá e como é que tu consegue entregar uma emoção sendo que tu tá atrás de uma, né, tu não consegue nem se ambientar, às vezes tu nem sabe aonde tu vai ser inserido, sabe? Você tá gravando um novo Homem-Aranha, agora tu faz uma cena que tal, aí tu vai estar onde? A gente tá pensando isso, tu vai estar em cima de um prédio, tu vai estar num metrô, então não é difícil, né? É complicado. Agora tem uma nova ferramenta que o Hollywood está usando, que são umas telas, né? Umas telas enormes, assim, que eles começaram a usar bastante em Mandalorian, que é... Esqueci o nome da ferramenta agora. Mas, enfim, que ela, né, dá uma profundidade e mostra um cenário ali.
né? Então, que é o... esqueci o nome, desculpa. E aí, que mostra um cenário, então, pelo menos o ator consegue, dessa vez eu vou estar, né, eu vou estar nesse ambiente, pelo menos ajuda na atuação e ajuda também na hora de filmar, deixa o filme mais barato também, porque depois não tem que botar tudo em CGI, né? Então, ele já... isso está, né, é um passo além daquela questão do chroma key, né? É uma melhoria que economiza mais e também ajuda o ator a entender onde ele está e ajuda também a entregar uma atuação mais interessante. Então, ao mesmo tempo, né, a questão que a gente está falando de efeitos especiais, isso encarece muito os filmes, e aí volta naquele assunto que os filmes, quanto mais efeitos especiais precisa, mais o filme fica caro e mais ele precisa fazer grana. E aí alguns estúdios estão pagando por isso, porque não estão conseguindo fazer essa grana, sabe? E aí, porque tudo vem por conta de agenda também, às vezes, a gente tem que entregar esse filme em 45 dias, e a gente tem que terminar esse mais 45 dias. Às vezes é mais barato tu ir fazer o filme em locações, tu pegar a tua equipe e viajar para um país tal, que te dá um desconto, né, te dá um auxílio fiscal ali, e tu consegue gravar um filme recente aí, que é A Resistência. O filme custou 70, 80 milhões de dólares, tem efeitos especiais incríveis, por quê? Porque eles foram para os lugares gravar, e aí depois eles só colocaram os efeitos, né, os efeitos em cima, mas o filme foi muito mais barato porque eles foram nos lugares fazer. Então, esse modus operandi de Hollywood atualmente quer fazer tudo no estúdio, porque é mais rápido, às vezes é mais caro. Então, a tecnologia tem todas essas questões, assim. E na hora de criticar um filme em cima da tecnologia, né, que é usada, a gente tem que avaliar se aqueles efeitos, se aquelas ferramentas que foram usadas ajudaram a contar a história de uma maneira né, interessante, se não teve uma quebra ali da verossimilhança, se esses efeitos combinaram, se realmente funcionou aquilo ali. E também tem até uma coisa de tipo, até que ponto a inteligência artificial ajuda, né? Acho que até que ponto que facilita. Eu acho que é isso, né? Eu acho que vai facilitar muito para os estúdios economizarem dinheiro, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante, que vai ser um monte de profissionais que não vão mais ter trabalho, ao mesmo tempo que a gente vê que o que faz o cinema, né, que nem lá no começo da conversa que a gente está falando da questão de técnica, de teoria ou de emoção, né? O cinema é meio que tudo, né? Misturando técnica com emoção, e aí quando não tiver um humano fazendo, né? Quando não tiver uma pessoa ali dizendo, nossa, isso aqui ficou tão bom que me emocionou, sabe? Eu acho que isso aí vai influenciar bastante, assim, no futuro. Mas é isso, a gente está num momento de transição do cinema, e a tecnologia veio para dar uma bagunçada interessante nisso aí. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas eu tenho medo, assim, do que pode vir, assim, do futuro. A gente já vê algumas aberrações no cinema, como, por exemplo, The Flash, filme caríssimo que a DC fez recentemente, e o filme é terrível, assim, porque nada que tem ali parece que é humano, sabe? Tudo é uma coisa meio esquisita, feia. Uma coisa mais artificial, assim. Artificial, e isso, o filme, daí vem aquilo que a gente tava falando. O filme pode ter uma história legal? Pode. Não sei se é o caso de Flash, mas enfim. Mas o filme pode ter uma história legal, pode ter uma direção boa. Pô, o diretor que faz o Flash é um bom diretor. O Andy Muschietti lá, que eu acho um bom diretor, enfim. E aí tem um roteiro, tem seus problemas, é um roteiro ok para um filme de super-herói, mas ele não funciona, por quê? Por causa que a tecnologia não foi bem aplicada, e me tirou totalmente do filme, não conseguia ver. Eu tava no cinema, paguei para ver esse filme, e eu tava lá e cara, isso aqui não me tirou totalmente, não consegui mergulhar na história do filme em momento algum, assim, sabe? Então é por aí que vai a questão da tecnologia. Esperamos que haja um bom senso, mas mega corporações, mega estúdios, empresas bilionárias, bom senso não é muito, não é muita praia deles, né? Mas enfim. Certo.
E existe algum gênero de filme que tu acha, que tu pensa assim, ou que tu acha que é mais difícil de criticar, de falar sobre, né? Enfim. Cara, o que eu acho mais difícil, geralmente, é. Eu acho difícil falar de documentário. Por quê? Porque muitas vezes um documentário é uma história real, assim, e a gente. E claro, né? Tudo é uma história real e tal, mas muitas vezes o documentário que quer contar essa história real ali, como é que tu critica aquilo ali, sabe? Claro, Sim. tudo tem uma linguagem, tudo tem um formato para passar a mensagem. E aí, às vezes, funcionou o jeito que contou a história, como é que é a narrativa. É um documentário, às vezes a gente vai ver um documentário, cara, vou fazer um documentário sobre uma coisa que foi revolucionária, sabe? E aí tu vai lá e o documentário é um documentário padrão, né? Um documentário pessoas sentadas na frente sentadas numa poltrona dando um depoimento. Aí tu fica, pô, tu tá falando sobre uma coisa que revolucionou o cinema. E aí tu vai Sim, lá e o teu sim. documentário é a coisa mais padrão possível. Aí tu tem que ir por esse lado, mas às vezes eu acho mais complicado, assim. Esses tempos eu vi um documentário que falava sobre saudade. E aí, Ah, e aí eu, cara, foi bem difícil escrever sobre aquele documentário, assim, porque sim, imagino. ele, ele contou a história que ele queria contar, mas eu também não foi. Chegou no final, assim, cara, eu não sei nem como começar a escrever sobre isso aqui. Daí é isso, daí tu tem que ir muito pela emoção. O documentário, ele passou a mensagem que ele queria passar? Passou. Como é que foi feito isso? Mas assim, eu acho mais complicado falar de documentário, assim. Claro, tem documentários e documentários, mas alguns são. Alguns eu acho mais complicado porque às vezes é uma história real e são pessoas falando, às vezes são pessoas, né? Aí tudo. Vem muito a questão da montagem também. Às vezes o documentário trabalha muito bem na montagem. Tem um documentário chamado Time, até foi indicado ao Oscar ano retrasado. Muito bom documentário. E aí, pô, a montagem dele é brilhante, assim, e tem um material muito rico e tal. Mas eu acho ainda que é o gênero mais difícil, assim, pela questão que às vezes tu não. Sei lá, às vezes eu acho meio difícil criticar uma história de pessoas contando as suas histórias, assim, às vezes, dependendo do documentário, eu acho mais difícil, mas é isso. Claro, eu não sou muito fã de filme de terror por simples motivo de, às vezes, eu tenho medo. E aí eu acho também, às vezes, mais complicado de escrever sobre terror. Mas acho que é Sim. isso, documentário, às vezes pelo formato muito básico, e aí, sabe, eu fico meio assim para escrever sobre. E terror, que às vezes não é o meu gênero favorito, mas eu tô tentando mudar. Nos últimos anos eu tô me obrigando a assistir mais terror, e tem bons filmes de Sim. terror por aí. Ai, bom, então é isso, né? Quero te agradecer pela disponibilidade, pelo tempinho cedido. Nossa, ótimo. E E é isso aí.